capítulo 4, de 6 a 8. Diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão. É isso mesmo? A minha tradução está assim. Estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Vocês perceberam, né, que por que as pessoas pregam em velório de pastor? Por causa do combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. E na verdade é mais ou menos coerente que se pense assim. Por quê? Porque o apóstolo Paulo agora está no seu fim de carreira, ele sabe que ele está para morrer. Não sei se você sabe disso, que o verdadeiro servo de Deus, ele não é pego de surpresa na vida, ele não fica tomado de assalto. O verdadeiro servo de Deus, ele tem comunhão com o Pai, e o Pai ele vai avisando. Eu nunca me esqueço a minha saudosa mãe, pastora Inês. Ela chegou um momento que eu fui visitá-la no hospital, ela disse assim: olha, filho, vocês podem orar à vontade aí, não tem problema, orar, não faz mal, mas eu vou partir. Então acertem tudo aí, resolvam tudo, porque eu já estou partindo. Então o servo de Deus, ele não é pego de surpresa, ele sabe mais ou menos, que ele sente que tudo está caminhando para um destino. E não somente em relação à morte, mas em relação a muitas coisas, nós sentimos e vemos. E o que a gente tem que fazer na nossa vida é aprendermos a caminharmos baseado naquilo que o Senhor vai nos mostrando. Muitas vezes Deus nos mostra uma situação e a gente acha que é bobagem. Não, mas depois a gente vai amadurecendo e vai percebendo que o Senhor vai nos dando avisos. Amém? Então, fala assim para a sua irmã do lado: seja espiritual e ande de uma forma sábia. E o apóstolo Paulo agora, tendo Timóteo como discípulo, ele começa a preparar esse discípulo, que era um dos discípulos mais a ponto de o apóstolo Paulo chamar ele de filho, aquele que eu gerei das minhas entranhas. Então ele manda essa carta para Timóteo, dizendo: olha, eu estou aqui para ser oferecido como oferta. Ele está se referindo aí a como que eram feitos os sacrifícios, né? Essa semana eu estava lendo Levíticos, Números, e como era entregue, o cordeiro ia ser imolado, e todo mundo sabia que aquele cordeiro ia ser imolado. Imolado é sangrado, o sangue ia cair num determinado lugar, ia ser queimado, e assim por diante. Então ele está dizendo assim: olha, eu estou para ser oferecido como sacrifício. Fala para o teu irmão assim: a morte de um verdadeiro cristão é uma oferta ao Senhor. Então, assim, o primeiro ato é a oferta da nossa vida, e o último ato que nós fazemos é entregarmos a nossa vida. Tanto é que você vê Jesus dizendo: a ti entrego meu espírito. Então, Paulo sente isso, e ele começa a dar essas recomendações. Ele começa a se despedir de Timóteo. Ele começa a falar: olha, Timóteo, eu estou indo embora, mas antes de ir embora, eu quero estabelecer um padrão para vocês. Então, vocês, irmãs, que fizeram o encontro agora, vocês que fizeram pela primeira vez o encontro, vocês entraram numa carreira. Vocês agora adquiriram um novo estilo de pensamento. Quantas irmãs aqui nesse final de semana mudaram a sua forma de pensar? Quantos aqui mudaram a sua forma de sentir as coisas? Quantos hoje reconhecem que antes
andando não muito bem e agora entraram nos eixos, entraram no trilho. Então, isso é a carreira. Foi começada uma carreira. E o apóstolo Paulo está dando uma dica aqui para esse jovem Timóteo, e aqui vai uma dica para todos os obreiros e obreiras que estão presentes nesse lugar aqui, que o cristão, ele tem que ter esse modelo de vida que ele vai falar agora. Amém? Então, eu nunca vi tanta coisa resumida em tão poucas palavras. Paulo aqui ele fala, combati um bom combate, encerrei seria bom deixar, viu, pessoal da mídia, deixar o texto, deixa o tempo todo o texto, pelo menos aquele que eu estiver falando. Encerrei a carreira. Então ele está dizendo o seguinte, que existe o quê? Existe uma Paulo teve uma carreira, ele está ensinando Timóteo a ter eu tenho uma, você tem uma, esse irmão que está do teu lado aí tem uma, pergunta para ele, você tem uma carreira? Ou você vive assim, ó? Olha o pessoal de trás, fala assim, você tem uma carreira ou você vive assim? Vivendo no padrão segunda carta ao Zeca Pagodinho. Como que é a filosofia do Zeca Pagodinho? Canta aí pra ele aí. Ó. Aí vocês manjam, né? Esse hino aí todo mundo conhece, né? Esse corinho. Quantos aqui viviam dessa forma? Deixa a vida me levar. Fala assim, eu tenho uma carreira. Meu líder tem uma carreira. E o apóstolo Paulo agora está ensinando que todos nós temos uma carreira. E quando ele diz carreira, ele está falando, ele está se referindo a um costume. Ele está falando, não está falando só de uma profissão, ele está falando de uma corrida. Aliás, não é a primeira vez que ele fala de corrida, ele já tinha falado de corrida em outros momentos, né? Que aquele que corre no estádio, corre para uma recompensa corruptível. Não sei se você sabe que naquela época os jogos gregos, as pessoas lutavam, pelejavam, corriam, como tudo tem hoje, boxe nas Olimpíadas, boxe, corrida e tiro com flecha. E ele está falando aqui o seguinte, que a vida para ele é uma carreira, é uma corrida. E outra hora ele fala que aquele que corre no estádio, corre para uma recompensa corruptível. O que significa isso? Nessa época, os atletas, os corredores corriam, e quem ganhasse o primeiro, o segundo e terceiro lugar, eles ganhavam uma coroa de louro. Você fala, eita! Era meio pintadinha, assim, agora, mas não assim, de louro. Era um louro. Quem já viu um ramo de louro aqui? Quem já viu uma árvore de louro? Aquele que você coloca na feijoada. Provavelmente hoje você comeu um pouco de louro aí, alguma coisa com louro. E era o prêmio que os caras ganhavam. Então, qual era o prazer deles? O prazer deles era ganhar. Era correr a carreira e ganhar a honra. Na verdade, os louros da vitória, o pessoal diz, né? É a honra. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, as pessoas que correm no estádio, correm para ter uma recompensa, que acaba, porque louro é folha, e folha, né, daqui, olha, essa aqui já estão ficando murchinha já, ó. As folhas, essa aqui não está murchinha porque
Não, é murchinha mesmo, é de folha mesmo. É de verdade essas folhas. Vocês são demais, viu, irmãs? Fizeram, enfolharam uma árvore em um dia. Vocês são demais. Bom, queridos, essa carreira que o apóstolo Paulo está propondo para Timóteo, ela tem 3 fases. Fala para o teu irmão aí do lado, 3 fases. A primeira fase é começo, a segunda fase é meio e a terceira fase é final. Então ele fala assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então ele fala de 3 fases. Ele fala que toda carreira tem começo, meio e fim. Só que a carreira dos corredores é uma carreira para ganhar o prêmio. Nessa carreira vocês vão ver que o prêmio é outro. Vocês vão ver que o objetivo dessa carreira, que é diferente da carreira que as pessoas estavam acostumadas, o objetivo era outro. Por isso que muita gente anda se entristecendo com a obra de Deus, porque não sabe a natureza, ou não conhece a natureza da corrida. Estão numa corrida errada, e eu vou depois explicar o que é essa corrida errada. Fala para o teu irmão assim: eu não chegarei no fim se eu não correr a carreira. Fala para o teu irmão assim: você não pode parar a carreira antes de chegar no fim. Porque para você chegar no fim, você precisa correr a carreira. Então você que fez encontro nessa manhã, nesses 2 dias, você iniciou o quê? Então saiba que essa carreira, ela tem? Bom dia, gente. Depois de uma feijoada é duro, né? A carreira tem? Então para você chegar no? Você tem que? Depois? Quantos gostariam de começar, de correr e depois de terminar a carreira? O apóstolo Paulo está dizendo o que é uma carreira de sucesso. Qual a carreira de sucesso? A carreira que tem começo, a carreira que tem meio e a carreira que termina do jeito que tem que terminar. Então vamos lá, no começo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. O que diz lá? No princípio, vírgula. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ponto. Vamos lá. No princípio, vírgula, Deus criou o céu e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, em outras traduções, pairava sobre a face das águas. Existe um mistério entre esse capítulo 1 e o capítulo 2. Entre o capítulo 1 e o capítulo 2 existe um hiato. Os teólogos, os achólogos, os filósofos, sociólogos, lacólogos, tentaram, os descobriólogos, os achólogos, eles tentam descobrir o que aconteceu entre o capítulo 1 e o capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 2. De uma coisa nós sabemos, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Tem um texto em Isaías, que agora me veio à mente, que fala que Deus, quando criou todas as coisas, criou tudo com forma. A Bíblia diz que Deus não cria nada sem sentido. Tudo que Deus faz
exato, tudo que ele faz é correto, tudo que ele faz tem forma. Nada do que Deus fez, segundo Isaías, depois você pesquisa lá, nada do que ele fez não tinha forma. Então o que acontece entre o capítulo 1, entre o versículo 1 e o versículo 2? Dizendo que a terra era sem forma e vazia. E quando eu estava... Porque assim, se a nossa carreira... Presta atenção, queridas, queridos e queridas. Se a nossa carreira tem um começo, e a nossa carreira ela é formada por Deus, então ela tem o mesmo princípio da criação. A carreira tem o mesmo princípio da criação. E como Deus fala, eu não sei o que acontece entre 1 e o 2, entre o versículo 1 e o 2, mas na verdade que Deus colocou na Bíblia essa sequência. Ele diz que Deus criou tudo, e depois, no começo, nesse começo, a terra era sem forma e vazia. Isso que nós podemos aprender disso é que no começo da carreira, querido, não é problema, não tem problema as coisas não ter forma. Se você for espiritual, você vai começar a entender o que eu estou dizendo. O problema, queridos, é que nós somos muito apressados, é que nós somos muito ansiosos, não confiamos na sabedoria de Deus e queremos começar a dar forma para aquilo que ainda não tem forma. Começamos a querer formar aquilo que não tem forma e formamos com a nossa própria força e começamos a forçar as formas. Então olha para o seu irmão do lado e diz assim: no princípio Deus criou e a terra era sem forma e vazia. Provavelmente Deus começou, fez uma forma, Ele fez já imaginando, já pensando e projetando, e aí a Bíblia, se você continuar nos versículos posteriores, você vai ver que Ele começa a colocar coisas, e começa a dar forma. Pastor, mas o meu ministério não tem forma, meu ministério está que nem a terra, é sem forma e vazia. Eu recebi a palavra da pastora Andressa hoje, que eu tenho, depois eu vou abrir uma célula, então não tem nada, não existe nada. E alguns irmãos que estão há alguns anos aqui falam assim, mas eu estou há algum tempo e a minha vida ministerial é sem forma e vazia. Deixa eu falar uma coisa, querido. Tudo começa dessa forma, tudo começa assim, desse pouco, com pouco, fiel no pouco. Você sabe por que muita gente não chega no final da carreira? Porque no começo da carreira, começa a querer ter que a vida tenha forma, que o ministério tenha uma forma monstruosa, porque, fala para o seu irmão do lado assim, tudo que nasce grandioso é monstro. Então essa impaciência, como é que se forma uma família? Como é que se forma uma família? Ah, família é assim, a gente vai lá e casa e depois vai... Não, querido, não. Sabe como que se forma uma família? Primeiro passo, você tem que sair da barriga da tua mãe. Segundo passo, você tem que aprender a andar. Terceiro passo, comer papinha. Quarto passo, sair, estudar. E aí você vai lá, prézinho, maternal, prézinho, não sei o quê. E ensino fundamental, ensino médio. Não foi assim que estava ensinando as crianças domingo passado? Pastor, eu tenho um sonho, pastor. Meu sonho é ser médica e pastora. Eu falei, uau. E aí, como é que você vai fazer? Como é que esse sonho vai se realizar? Aí eu vou entrar na faculdade. Como que você entra na faculdade sem antes começar a fazer o ensino fundamental? Ou tirar nota boa agora nessa prova que vai acontecer essa semana agora? Fala para o teu irmão assim, tudo começa assim, sem forma e vazio. Tudo começa do
começo, é o pouquinho, é a pouca obediência. Porque muitas pessoas não avançam na carreira, porque elas querem o tempo todo pular, elas querem ir para o final, elas querem tudo que tem a forma, enquanto Deus vai fazer a forma. Fala para o teu irmão assim, a tua vida, o teu ministério, pode ser que não está com a forma completa. Vou falar para o teu irmão assim, não se preocupe, que o versículo continua. A terra era sem forma e vazia, e o quê? E o quê? Cadê o texto, querido? Vamos lá, Gênesis, pessoal da mídia, esperto aí. Gênesis, mídia, é isso, a mídia está conversando ali em cima. Beleza aí? É Gênesis que eu estou falando, Gênesis. O que acontece, querido? Era sem forma e vazia, mas o quê? O Espírito de Deus está pairando sobre a face das águas. Esse grupo aqui não entendeu, vamos ver com esse aqui. A Bíblia está dizendo o seguinte, que o Espírito de Deus está pairando. As coisas podem estar sem forma e vazio, as coisas estão no começo, mas saiba que o Espírito de Deus está sobre todas as coisas. Somente se certifique de que isso é real na tua vida. A Bíblia fala de que nós somos, nossa história é como a águia, ou como a galinha que protege os seus ovos. Fala para o teu irmão assim, rapaz, menina, você nem saiu dos ovos ainda. Fala para o teu irmão assim, mas não desanime, que o Espírito do Senhor está te chocando. E essa expressão que ele usa, é isso mesmo, está sobre. Fala para tua irmã assim, nunca. Se tem um irmão aí, eu estou falando irmã, né, que a maioria é irmã aqui. Fala para o teu irmão, para tua irmã assim do lado assim, saiba que o Espírito do Senhor está sobre você, está sobre os projetos, está sobre todas as coisas, e o Senhor está sobre você, e o Senhor está no meio de nós. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. A palavra de Deus diz o seguinte: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu... estarei lá no meio. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá na fornalha de fogo, mas eis que surge um quarto homem que estava também no meio. Um dia resolveram crucificar o meu Jesus. E aí fizeram o quê? Colocaram um desse lado, outro do outro, e ele ficou no meio. Saiba de uma coisa, você começou uma carreira hoje, ontem, mas Deus vai estar sempre no meio, porque Ele fica sempre no meio daqueles que o amam. Ele estará na tua dor, no teu sofrimento, nas perseguições, nas lutas, Ele estará, porque Ele sempre fica no meio. Ele nunca vai te abandonar, nunca vai te desamparar, nunca vai te deixar, porque esse é o Deus que fica no meio. Ele fala de uma carreira, Só que é interessante que ele diz assim, combati o bom combate. Depois eu vou falar do combate, eu estou invertendo as ordens aqui. Encerrei a carreira.
E é interessante que ele não fala assim, combati o bom combate e ganhei a carreira. Porque no padrão de Deus, você não tem que ganhar nada de ninguém. Eu não tenho que competir com você, querido. Eu não tenho que competir com a Nina. Eu não tenho que competir com o pastor Paulo, eu não tenho que competir com a pastora Ayana, eu não tenho que competir com o pastor Rogério, eu não tenho que competir com a Márcia, com o Célio, com a Kátia, eu não tenho que competir, você não tem que competir comigo, você não pode precisar competir com o seu irmão, porque o problema, a questão aqui, o padrão aqui, a mente da ideia não é competição, a mente da ideia da carreira de Deus é o seguinte: ganha não quem ganha, ganha quem completa. Vai, adora o Senhor. É isso. Adora Ele. E é interessante que ele diz assim, se você continuar no texto, ele fala assim, e a minha coroa já está reservada. E é interessante que ele diz assim, a minha coroa está reservada não somente para mim. Não somente para mim, a minha coroa está reservada para mim e para todos, para os outros, para vocês também. Ou seja, a preocupação do apóstolo Paulo é que essa coroa, essa recompensa é para ele e para todos. Ou seja, essa é uma carreira que quem completa, vai e leva todo mundo junto. E todo mundo ganha o prêmio junto. Então você não tem que ficar contando quem levou mais, quem trouxe mais, quem fez não sei o que lá mais. Ou quem fez menos, ou porque ficou, porque não ficou, porque não conseguiu trazer. Você tem que entender o seguinte, você está numa carreira. E você tem que começar, você tem que continuar, e você tem que terminar essa carreira. Por quê? Porque nós somos um exército. Esse dia eu estava comentando com não sei quem eu estava conversando. Eu estava dizendo o seguinte, que uma das estratégias, eu vi uma vez um sargento dizer assim, quando você estiver numa guerra de infantaria e estiver trocando tiro com o inimigo, você não tem que se preocupar em matar o inimigo. Na verdade, você tem que evitar matar o inimigo. Olha que interessante. Você tem que, para você ser eficaz, para destruir um exército oponente, você tem que ferir o inimigo. Porque se você matar o inimigo, um só inimigo vai ficar fora de circulação. Mas se você ferir um inimigo, você vai tirar 3 soldados de circulação inimigos. Por quê? Porque 2 vão ter que carregar aquele que está ferido. Porque nós somos assim. Quando alguém fica ferido, nós paramos e carregamos, porque para nós não é importante ganhar nada. Para nós é importante chegarmos vivos no final do caminho e da batalha. Aí vocês perceberam, o pessoal que estava lá em cima comigo, porque eu estava tão concentrado? Porque Deus estava me falando tudo isso. Quem lembra da cena? Quem lembra da cena? Daquela moça numa certa Olimpíada, 1900, não sei se é da década de 90, de uma moça que, numa Olimpíada, numa maratona, que ela teve problemas, ela teve cãibras, e ela chega em último lugar, depois de muitas horas do término da corrida, e ela chega toda torta, assim. Quem lembra? Quem já viu essa cena? Você sabe, querido, que essa mulher, ela ficou famosa. Se você procurar assim, mulher que terminou em último lugar, qualquer pesquisa vai aparecer primeiro ela. A pessoa que ganhou essa corrida, que ganhou a medalha de ouro, primeiro lugar, medalha de prata, segundo lugar, medalha
bronze, terceiro lugar, nós não sabemos, não ficou famoso. Ficou famoso quem? Quem terminou a carreira, porque ela fez de tudo para terminar a carreira. Ela mostrou um valor acima do normal. Por que que ela ficou famosa? Por que que ela tocou o coração de muita gente? Porque essa cena, ela nos reporta a princípios espirituais, querido. Você não tem que ser melhor do que ninguém. Você não tem que ser pior do que ninguém. Eventualmente você erra, eventualmente você acerta, e quando você erra, jamais desista da carreira por ter errado. E se você acerta, jamais se orgulhe, jamais cresça em cima dos outros, porque você acertou. Contente-se com o fato de que você é filha de Deus, filho de Deus, e termine a sua carreira de uma forma digna de todo aquele que foi chamado e escolhido pelo Senhor. Quem está entendendo o que está sendo falado? Amém? Entendemos o que é uma carreira? Agora eu vou falar do combate. Eu falei logo de carreira porque não sei quanto tempo que ia ficar na carreira. Falei assim, dá que não dá tempo, então para mim é mais importante de tudo a carreira. Bom, querido, quando ele fala assim, combati o bom combate, o apóstolo Paulo, você tem que lembrar que ele escreve também em outras oportunidades. Em Gálatas, por exemplo, uma carta que ele escreve a Gálatas, ele diz o seguinte, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Aqui vocês ouviram na palestra de quem? Na libertação, quem foi que deu libertação? A Élica. Ela falou, provavelmente ela falou sobre isso. Que a gente fica perdendo tempo, gastando tempo em argumentando, em lutando, e esquecemos da natureza da nossa luta. Aliás, queridos, se você fizer uma análise das suas guerras, você vai perceber que 99% da época, do tempo que você entra em guerra, você está lutando contra pessoas. Então chega nesse ponto que você aprende o seguinte: você luta contra pessoas, luta contra pessoas, e esse ódio que você tem no seu coração, essa raiva que você tem no seu coração, esse ressentimento que você tem no seu coração, esse sentimento de injustiça que você tem no coração, e contra pessoas, mas a nossa luta, segundo a palavra de Deus, não é contra pessoas. Porque se o apóstolo Paulo, que ele diz que ele combateu vamos lá, vamos tentar de novo. Se o apóstolo Paulo diz que ele combateu o bom combate, é sinal que existe um combate. Amém? Qual seria então o mau combate? O combate, quando você combate contra aquilo que não é o verdadeiro inimigo. A Bíblia mostra que nós estamos numa guerra, é uma guerra sangrenta, é uma guerra de adoração, é uma guerra mental, é uma guerra contra seres espirituais. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos de vocês que fizeram encontro agora esse final de semana, quando chegaram aqui na primeira, na segunda palestra, começaram a sentir uma vontade desesperada de ir embora? Não quero que você levante a mão, por favor. Aí você começa a falar assim, está calor demais. Esse negócio aqui está muito chato. Eu quero ir embora. Então, você sabe o que estava acontecendo com você? Agora eu posso falar. Se eu falasse naquela hora, você estava fazendo, olha para a tua mão. Então, a sua mão não estava assim, relaxada, ela estava assim, ó. E quem estava se manifestando? Era o seu pai? Era a sua mãe? Era o seu filho? Era o seu patrão? Era o político fulano de tal? Não, querido, quem estava se manifestando era o seu verdadeiro inimigo. Aliás, o verdadeiro inimigo que tem levado você para derrotas e uma derrota. Todas as derrotas que você sofreu em toda a sua vida, teve só um culpado, um responsável
responsável, que é o mundo espiritual. Pastor, então quer dizer que as pessoas, sim, querido, as pessoas são usadas, mas são usadas por eles. Então quer dizer que essa pessoa que me violentou, essa pessoa que abusou de mim, essa pessoa que me roubou, que me enganou, esse líder, esse político, esse religioso que mentiu para mim, então ele não é culpado, querido, cada um vai ter que responder perante si. Mas saiba que o que agiu nessas pessoas para destruir tua vida, são principados e potestades. O que é o bom combate? Quando Paulo fala assim, combati um bom combate, ele fala do passado, combati. Então ele está falando da trajetória da vida dele. Quando ele analisa a trajetória da vida dele, ele está lembrando do quê? Ele está lembrando daquele dia que bateram nele e deixaram ele quase morto no chão. Quando ele fala que ele combateu o bom combate, ele estava lembrando naquele dia que ele naufragou e chegou na praia morrendo de frio, foi se esquentar numa fogueira, foi pegar um graveto e uma serpente mordeu a mão dele. Uma serpente perigosíssima, venenosíssima. Quando ele está falando de bom combate, ele está falando das vezes que ele chegou no sinédrio, que ele foi pregar para os religiosos enxotaram ele. Quando ele fala de bom combate, ele está falando das vezes que ele foi preso. Aliás, essa carta a Timóteo, ele está escrevendo em Roma, já no final da sua vida, ele está para ser condenado, porque ele apela para Roma e ele é enviado para Roma para ser julgado. E essa cadeia, eu e a pastora estivemos lá. Nós entramos nessa cadeia, onde ele ficou preso. Ele estava num lugar frio, ele estava num lugar úmido, ele estava num lugar fétido. Quando ele fala de bom combate, é estranho usar o padrão que nós temos de bom. O que seria um bom combate? Olha, eu estou aqui apanhando, eu estou sendo enganado, as pessoas estão mentindo para mim, nesse meu bom combate. Estão querendo me matar, nesse bom combate. Estão querendo me machucar, estou sendo castigado, estou sendo açoitado, nesse meu bom combate. Como que alguém consegue, como alguém pode... Beleza? Como alguém consegue enxergar, apanhar, ser perseguido, ser rejeitado como bom? Somente alguém que tem uma mentalidade diferente. Alguém que se arrependeu. Alguém que mudou a sua mente. Alguém que sofreu uma metanoia. Pastor, é noia? Não, metanoia, mudança de entendimento. E ele escreve em Romanos capítulo 12, ele diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? A boa. Fala para o teu irmão assim, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Pastor, você vai me desculpar, mas essa semana eu tive um discípulo que me enfrentou na minha cara. Querido, essa é a boa carreira. Bem-vindo! Bem-vinda, querida, à carreira. Essa semana eu percebi que o Supremo Tribunal de Justiça do Brasil é esquisitão, é meio estranho, porque eles fazem umas eleições, eles votam de uma forma estranha. Então, é a boa carreira.
Pastor, mas eu estou sendo perseguido no meu serviço porque eu pedi tal coisa para ir no congresso. Então, é a boa. Pastor, eu tive um problema agora, que eu sofri um acidente, estava vindo de moto para a igreja, aí eu caí da moto. Então, querido, essa é a boa carreira. Perfeita e agradável vontade de Deus. Como uma pessoa consegue enxergar tudo isso como sendo coisa boa? Só alguém que mudou a mentalidade. Então, toda vez que você sentir vontade de reclamar da obra de Deus, toda vez que você sentir vontade de reclamar dos discípulos que te dão um bonde, toda vez que você querer passar, puxa vida, eu trabalhei tanto, só veio não sei quanto, toda vez que você começar a querer murmurar e pensar que a obra não é legal, saiba o seguinte, você precisa entender que a carreira, ela é boa, não no seu critério de bom, mas no critério de Deus de bom. Se você entendesse o que eu estou falando. Se você entender o que eu estou falando, nunca você vai desistir. E qual é a minha intenção? É que você, como o apóstolo Paulo, chegue até o fim da sua carreira. E aí todos esses, e encontro com os demônios, com os principados e potestades, que atuam nas regiões celestiais, os demônios. Você sabe que Satanás, quando ele caiu, ele não caiu sozinho, ele levou 1/3 do céu. Milhares e miríades é um número que a gente não sabe contar. Não existe conta humana para contar esses números. O número de demônios que caíram com Satanás. 1/3 do céu. Você vai sair daqui hoje, você vai chegar lá na segunda, terça, quarta, 1 mês, 2 meses, você vai se encontrar com todas as mesmas situações. Você vai chegar com o seu coração que perdoou pai, mãe, perdoou o tio, perdoou o professor, perdoou todo mundo. Aí você vai encontrar com essas pessoas vão continuar as mesmas coisas, elas vão falar para você as mesmas coisas que elas falavam, porque elas não vieram no encontro, você sim, mas ela não. E aí, querida, você vai agora ter que tomar uma decisão. Analisar o que vai acontecer com você pela ótica da nova mentalidade, que tudo que Deus faz é? Tudo que Deus faz é? Bom. Ou você vai analisar pelo mesmo critério que você escolheu marido, que você escolheu esposa, que você escolheu profissão, que você escolheu o que fazer com Deus e com a Bíblia. De antes, volta para aquele padrão e volta para a tristeza. Por isso que muita gente faz o encontro, muita gente começa a carreira e no meio da carreira abandona a carreira e volta para a cachaça. Como pode uma pessoa voltar para a cachaça? Então, queridos, são pessoas que não consideram o combate como sendo bom. Foram enganadas. Então, a palavra de Deus aqui está te esclarecendo que o combate é bom. Fala para o teu irmão assim, toda vez que você sofrer, que você estiver sofrendo por causa do Evangelho, saiba que você está num bom combate. Ele está nessa cadeia fria, e ele fala para as pessoas, ele fala para Lucas, provavelmente Lucas, que ele manda, ele pede para trazer os pergaminhos. Ele fala para trazer os pergaminhos, ele fala para trazer a capa dele. E tudo isso tem símbolo, querido. Não quero ficar alegorizando, mas os pergaminhos, queridos, é a Bíblia. Os estudos, a Bíblia, a Torá, os estudos, a palavra de Deus. Em que fase da carreira ele está, queridos? Vamos lá. Que fase da carreira ele está? Que fase da carreira ele está escrevendo isso? Final de carreira. E ele está pedindo o quê? Weingruden. Ele está no final de carreira e está pedindo o quê? Os livros. Por quê, querido? Porque ele começou lendo os livros. Ele permaneceu a vida inteira nos livros. E agora ele quer terminar
Na palavra de Deus. O que acontece é que algumas pessoas, quando chegam no final de carreira, elas começam a falar assim, ou no meio da carreira, elas já se acham. Eu já sei tudo. Eu não preciso aprender nada. Eu já ouvi tudo. Isso que o pastor está falando, eu já ouvi essa pregação, já ouvi 10.000 vezes, já fui em vários velórios. E elas começam a abandonar a palavra de Deus e abandonam. Fala para o teu irmão assim, eu comecei com os pergaminhos, eu vou correr a minha vida toda. Mostra o pergaminho para o seu irmão aí, mostra o pergaminho para o seu irmão assim. Fala assim, eu comecei com isso daqui, eu permaneço com isso daqui, e eu vou terminar minha carreira com isso daqui. Ele está na cadeia, e ele pede também o seguinte, manda eu trazer para mim a minha capa. Fala para o teu irmão assim, capa. Toda vez que você ouve de capa, tem dois significados prováveis. Uma de pessoas que estão se escondendo da sua identidade, capa, ou, em outra ocasião, pessoas que estão impetrando autoridade sobre outras. Quando ele diz assim, traga a minha capa, e ele está agora provavelmente querendo ficar com a capa para poder mandar para Timóteo. Depois que eu morrer, vocês pegam essa capa e mandam para Timóteo. Ele não fala isso, mas provavelmente era isso. Uma porque era frio, e outra porque ele manda trazer a capa dele. A capa de um profeta, querido, a capa de um homem de Deus, significava muito naquela época. Capa, quando a gente lembra da história de Elias, né? Eliseu. Elias estava passando num certo campo, e ele viu um varão, um moço, trabalhando lá com os bois. E ele vai, ele pega a capa e passa. Ela foi esperta. Eliseu se colocou debaixo da capa. E Eliseu agora diz assim, olha, eu estou agora debaixo dessa autoridade. Eu me coloquei debaixo dessa capa. Mas vai ter um dia que eu quero a porção dobrada da tua unção. Ele não estava dizendo para Elias, Eliseu não estava dizendo para Elias, esse moço não era prepotente nem nada, dizendo que ele queria ser o dobro de poderoso do outro. Ele estava querendo dizer o seguinte, que ele queria ser o herdeiro. Você entender. Você entender. Toda a família, eles tinham muitos filhos. E tinha o primogênito. O primogênito era o filho mais velho. O que nasceu primeiro, homem, varão. E ele ficava encarregado de quando o pai morresse, ele ficaria encarregado de continuar a liderar a família. O filho varão. Era assim. E para ele poder liderar, ele precisava ter poder. Não só do respeito das pessoas, mas ele precisava ter poder financeiro. Então, todo filho, por exemplo, se o pai tivesse 6 filhos, a herança era dividida em 7 partes, e 2 ficavam com o primogênito. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, quando ele diz assim, eu quero porção dobrada, ele não está dizendo que ele quer ser mais poderoso do que Eliseu, do que Elias. Ele está dizendo o seguinte, eu quero herdar a tua unção. Eu quero continuar o que o Senhor está fazendo. E um dia vai acontecer isso, e foi o que aconteceu. Ele falou, então tá bom, então fica comigo, porque eu não sei a hora que eu vou ser levado. Na hora que eu for levado, se você estiver junto comigo, e você estiver por perto, você leva a minha capa. Fala assim para o teu irmão do lado. A unção que você se colocar debaixo, é a unção que você vai ter.
Fala para o teu irmão assim: a unção que você respeita, a unção que você se submete, é a unção que você terá. Por que eu estou falando isso, querido? Por que eu estou falando aqui de submissão? O apóstolo Paulo aqui, no final da vida dele, ele está dando todas essas coordenadas. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Ele está dando outras recomendações, está dizendo: olha, me traga a capa, se você ler. Traga a minha capa, os pergaminhos. Por que eu estou falando isso, querido? Porque nós somos numa geração que tem muita informação. Aliás, eu estava conversando com o pastor Paulo, né, hoje. Olha para o teu irmão assim, aponta o dedo profético para ele e diz assim: querido, jovem, querida jovem, não confunda informação com conhecimento e sabedoria. Entendeu, né? Vamos lá. O que são informações? Informações são dados. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho visto muito jovem que vai lá no Google, vai lá no YouTube, no YouTube, e absorve o quê? Absorve o quê? Informação. E aí chega diante do homem e da mulher de Deus e acha que tem conhecimento e sabedoria, mas não, tem informação. Porque conhecimento e sabedoria é aquilo que se forja no fogo e no tempo e na luta e no serviço de Deus, aquele que completa a carreira, aquele que continua e continua e continua. Então você pode ter um monte de informação, mas você não tem ainda conhecimento. Por isso que o Senhor está falando para você: tem toda a carreira, tem um começo, tem um meio, tem um fim. No começo a terra era sem forma e vazia. E é assim que as coisas começam. Então você, diante de uma autoridade, jamais você deve... Querido, você precisa entender o que é unção de autoridade. O que é autoridade espiritual. Fala para o teu irmão assim: autoridade não é para crescer em cima de você. Não é para te esmagar. Autoridade é para te passar herança. Você está entendendo? Que aquela professora que você fica falando: vai se lascar, ela está lá doida, te passando informação, para na hora que ela ficar velhinha e ficar caduca, você continuar para que as coisas aconteçam. Porque você pode ser muito bom de pesquisa de Google, de YouTube. Só que conhecimento se adquire provando. Conhecimento se adquire você vivendo. Conhecimento e sabedoria você adquire sofrendo e levando pancada no lombo, pancada no lombo. Teve um dia que, há uns anos atrás, alguns discípulos meus falaram assim: pastor, como que o senhor aguenta? São tantas flechadas. Eu praticamente vejo suas costas sangrando e tanta gente que apunhala. Engraçado que eu ouvia isso aí e falei assim: engraçado isso aí, mas... Eu não me espanto mais, porque chega uma hora que você meio que se acostuma. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, e a pessoa estava, um grupo inteiro, passando por um sofrimento absurdo. Eu disse assim: eu sei o que vocês estão vivendo. Eu sei. Eu sei. Eu não vi no YouTube, eu não vi no Google, eu não vi em lugar nenhum. Eu sei, porque eu vivi já, e eu sei o pormenor, eu conheço isso, eu sei de onde vem, e eu sei o que você precisa fazer, porque aquilo que eu fiz deu certo, e as coisas que não deu certo eu falo também para você não fazer, porque algumas coisas não dão certo. Por exemplo, lutar contra pessoas.
Aí você vai virar as costas para tua mãe e fala assim, vai ser... Aí a sua mãe olha assim para você e fala assim, filha, pega a blusa. Que isso, está maior sol lá fora, sol, é em junho. Deixa ele baixar para ver. Fala assim, vai espertão. Fala para o teu irmão assim, vai espertão. Vai espertona. Minha mãe falava isso, vocês são os espertão. Você sabe que todos eu, minhas irmãs, meu irmão, todos nós nos casamos, e toda vez que tinha algum conflito entre nós e nossas esposas, marido, minha mãe e meu pai ficavam sempre do lado dos genros e das noras. E um dia eu falei assim, mãe, você só fica ao lado das suas noras, dos seus genros, o que acontece com a senhora? Eu falei assim, eu fico do lado deles porque eu conheço vocês. Fala para o teu irmão assim, o apóstolo Paulo encerrou a carreira, porque ele começou a carreira debaixo de autoridade, ele continuou debaixo da autoridade, e ele terminou debaixo da autoridade. Ele dava relatórios para Antioquia, ele formava igreja, depois ele voltava para Antioquia, passava um tempo se reciclando, passava um tempo trazendo um relatório, depois ele viajava de novo, formava igreja. O grande apóstolo Paulo se submeteu. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Se você é do tipo da pessoa que não se submete a ninguém, eu sinto muito dizer para você, você não tem sabedoria. Se você é o tipo da pessoa que não se submete a nada e a ninguém, você é o mais esperto que todo mundo, mais esperta que todo mundo. Você chega no lugar e fala assim, eu sei tudo esse negócio aqui, esse barato aqui, eu sei tudo como funciona esse negócio. Você é ignorante, você é burro. Porque toda pessoa que é sábia, ele valoriza o conhecimento muito mais do que informação. Você quer que eu não vou muito longe? Vou falar Jesus. Fala para o teu irmão assim, você sabia que Jesus, para começar a carreira dele, ele pediu a assinatura de um pai espiritual? É Deus, é o Deus Pai de lá. Não, querido. Quem é esse que ele pediu a assinatura embaixo? João Batista. Aliás, quase da mesma idade que ele, questão de meses. Então não é mais velho, não. Quase a mesma idade, questão de meses. Primo dele. Não dá, esse negócio de ficar obedecendo parente, não dá. Primo. Jesus, o Senhor da glória, Filho de Deus, vai lá e fala assim, João Batista, cheguei. O que é que você veio fazer aqui? Eu vim aqui para o Senhor me batizar. Eu vim aqui para o Senhor me batizar. João Batista ficou doido. Falei assim, como é que é? Eu não sou digno nem de amarrar. Você é doido. Falei assim, importa que eu faça isso, para que se cumpra a palavra. Que coisa fabulosa. Um dia os fariseus religiosos chegam para ele e falam assim, fizeram uma pergunta capciosa lá para pegar ele, eu não me lembro qual agora. Eu me lembro, eu lembro a resposta dele. Ele fala assim, os caras falam assim, se tem que não sei o que lá, se tem que
fazer isso, fazer aquilo, querendo, se ele respondesse uma coisa. Aí ele perguntou assim, me fala uma coisa, o batismo de João é de Deus? Perguntaram para ele, com que autoridade, é isso, a pergunta é essa, com que autoridade você vem falar para nós aqui? Qual autoridade, vindo de quem? Quem foi o teu rabino? Aí ele responde assim, o batismo de João Batista é do céu ou é da terra? Aí eles pensaram, se eu falo que é da terra, o povo vai me crucificar, porque todo mundo vê ele como homem de Deus. Se eu falo que é do céu, a gente vai estar admitindo que ele foi batizado pelo homem, por alguém assinou, teve uma boa assinatura. Aí eles falaram assim, a gente não vai responder. Eu falei, então também não vou responder o que vocês estão perguntando. Obedece, viu, querido? Obedece, 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 se submeta para que você tenha uma carreira. Não existe carreira sem submissão. E em último lugar, combati o bom combate, lembrando o quê? Que o nosso combate, qual é o bom combate? O combate no mundo espiritual. Aliás, combate no mundo espiritual se combate com o quê? Com armas. Vou tentar de novo, porque vocês estão meio enfeijoadados. O combate espiritual se combate com armas. Fala umas 5 aí para o seu irmão aí do lado. Nessas 5 que você falou, você incluiu o quê? Debater no YouTube? Debater no Facebook? Nessas 5 aí, você falou de ficar reivindicando os seus direitos? Nessas 5 aí, você falou de ficar falando mal das autoridades? Ou falando mal da tua esposa? Fala para o teu irmão assim, a tua luta não é contra o teu marido, nem contra a tua esposa, nem contra os seus filhos, nem contra o teu chefe, nem contra o político, nem contra o policial, nem contra ninguém humano. A tua luta não é contra a carne nem contra o sangue. A sua luta é contra principados e potestades. Combater o bom combate. Encerrei a carreira. Todo homem tem que ter uma. Todo servo de Deus tem uma. Essa carreira tem. Vamos lá, essa carreira tem? Nessa carreira quem ganha? Nessa carreira quem ganha? É quem é mais santo? É quem consegue ganhar mais pessoas para Jesus? É quem dá mais dízimo? Quem ganha essa carreira? Quem termina? Como se termina essa carreira? Com a ajuda dos irmãos. Como que se ganha essa carreira? Junto com todo mundo. Que nós somos um exército. E exército quando ganha, ganha tudo junto. Todo mundo tem que estar em segurança. Todo mundo tem que ser levado junto. Fala para o teu irmão assim, eu estou a fim de levar tantas pessoas junto comigo. Fala para o teu irmão aí. Eu estou a fim de levar 92 mil pessoas. Chegar assim, ó, Senhor Jesus. Já que eu vou chegar no fim, lá, ó, eu quero chegar legal. Amém? A minha coroa já está reservada. Eu tenho uma coroa aqui e uma coroa lá. Só a Andressa entendeu minha piadinha. Combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Vamos lá. Terminando agora. Bom, queridos, dá uma pregação de 10 horas falar sobre fé.
bora. Não dá, é vigília. Mas a fé, queridos, é a certeza, a fé é uma certeza. Você não tem certeza que essa cadeira existe? Por isso você sentou nela. Então, fé é a mesma coisa, é certeza de coisas espirituais, você se assenta nos lugares celestiais, porque é isso aí. Fé é certeza. Só que quando ele fala, guardei a fé, ele estava falando de novo das Escrituras. Ele está dizendo que essa é a minha fé. O que é a minha fé? É aquilo que eu creio. Porque a gente anda confundindo fé com desejo. A gente confunde muito. Eu tenho fé em Deus que aquela pessoa vai morrer. Os caras falam isso aí. Eu já vi macumbeiro falar, eu tenho fé em Deus que esse bandido que me assaltou vai ter o troco dele lá embaixo. Ele vai ter fé em Deus. Então fé, para algumas pessoas é desejo que aconteça alguma coisa. Então se a pessoa tiver isso, não é fé, querido. Isso aí é desejo. Isso daí é neurolinguística. Não tem nada a ver com o evangelho. É pensamento positivo. Eu não sou contra nem a favor, isso é outro assunto, é psicologia. Eu estou falando aqui de evangelho. A fé é o que naquilo que nós acreditamos. A nossa fé é aquilo que move a nossa vida, é aquilo que faz nós tomarmos decisões, nos posicionarmos diante de todas as situações. Eu creio que Jesus estava certo quando Ele mandou perdoar, então por causa disso eu perdoo. Porque a minha natureza foi transformada de vingativo para perdoador. Essa é a fé. E quando ele fala guardei a fé, ele está falando o quê? Que a fé ela pode ser... Oh, meu Deus do céu, vamos lá. Se ele fala que ele guardou, pega alguma coisa que você está aí, na mão e guarda ela. Ele guardou, se ele guardou a fé... Ele está dizendo o quê? Que a fé pode ser roubada. Pode ou não pode ser roubada? Pode. O que tem roubado a tua fé? É a falta de grana, querida? O que tem roubado a tua fé? É a fofoca que falaram mal de você, querida? O que tem roubado a tua fé? É a preguiça, querida? Que tem roubado a tua fé? É a imoralidade das pessoas que estão em volta de você? É a iniquidade do país que você vive, querido? Porque a Bíblia diz o seguinte, que a iniquidade nos últimos tempos ia ser tão forte, que o amor de muitos, de quase todos se esfriaria. Por que o amor, que está muito ligado à fé, se esfria? Por causa da iniquidade. O que é iniquidade, pastor? Iniquidade, anota isso daí que foi uma revelação quentinha. Iniquidade é ausência de lei. Iniquidade é quando não tem lei, e todo mundo faz como quer, e todo mundo age como quer, e todo mundo faz o que quer. E aí é iniquidade, é quando todo mundo é um lugar ou uma situação onde todos estão sem lei. Então cada um define o que vai fazer. E o homem, como ele é mau, intrinsecamente mau, desesperadamente corrupto e mau, ele vai sempre tomar uma decisão errada, baseado na iniquidade. Porque como ele não tem lei... Pastor, mas não estamos na época da graça, queridos? A lei, ela não salva ninguém. A lei, ela mostra o erro. E a graça nos dá força para cumprir a lei. Agora foi muito fundo. Então o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele guardou a fé, querido. Ele guardou os ensinos da palavra de Deus. Pastor, eu tenho ouvido alguns pastores aí que gostam muito de Platão. Nada contra. Nada contra, estuda mesmo, Platão, Aristóteles, Sócrates, Birubiru, Zenon, Ronaldinho, estuda quem você quiser. A questão é a seguinte, que evangelho não é nada disso. Não me venha subir no púlpito falar de Platão. Não me venha no púlpito falar de Nietzsche.
Não venha misturando evangelho com psicologia freudiana. Não misture as coisas. Evangelho é evangelho. O homem está perdido, o homem está em pecado e ele precisa se arrepender. E Jesus morreu e ele pagou o preço para nós termos a graça de nos arrependermos e de perdoarmos e sermos perdoados. Fala para o teu irmão assim: entre Deus e você não tem nenhum problema. Deixa eu consertar. Essa semana Deus deu uma consertada nessa frase que eu criei. Entre Deus e Jesus não há nenhum problema. Quando que entre Deus e você não vai ter problema? Quando você estiver em Jesus. Vamos tentar explicar. Fala assim, faz assim comigo. Entre Deus e Jesus, faz assim, Jesus, não há problema. Eu, para não ter problema com Deus, preciso estar com Jesus. Nele nós vivemos, nele nós existimos. Em nome de Jesus você ora, em nome de Jesus você canta, em nome de Jesus você lê a palavra, em nome de Jesus você vive. E é em nome de Jesus que você vai para o céu. É forte. Esse é o original. Então esquece Nietzsche, esquece Diógenes, esquece Flávio Josefo, porque Flávio Josefo é um judaizante, nem cristão não era. Ele fez os relatos das coisas do comecinho lá da igreja, mas nada. É os evangelhos, doutrina dos apóstolos. Amém? É a Bíblia. Amém? Eu quero que você continue filmando, viu, Denis? Eu quero chamar todos aqueles que querem ter uma carreira. Porque muitos aqui cheiravam carreiras, né? Fez você trocar uma carreira, a carreira de Deus, pela uma carreira de cocaína, pela uma carreira de cachaça, pela uma carreira de moralidade, pela uma carreira de sofrimento, de prostituição, de desvalor. O Senhor está te chamando aqui, vem aqui à frente, você que quer começar, permanecer e terminar a carreira. O que eu tenho visto ao longo da minha vida, queridos? O que eu tenho visto ao longo da minha vida? Eu tenho visto pessoas, não converse agora, não converse, por favor. Eu tenho visto muitas pessoas, muitos homens e mulheres, que começaram bem, começaram na palavra, ficaram um maior tempão na palavra, mas de repente chegou um tempo e começaram a sair da palavra. Não guardaram a fé. Não guardaram a fé. O que aconteceu com essas pessoas? O que houve com elas? O que houve? Não guardaram a fé. Não guardaram e ela se perdeu. Se perdeu por quê? Porque elas abandonaram a Bíblia. Quero fazer uma pergunta para você, querido. Essa semana, quanto da Bíblia que você leu e meditou nela? O quanto da palavra de Deus, em comparação com a palavra de conversas furadas, qual o nível da quantidade de conversa que você teve com pessoas e a quantidade de conversa que você teve com Deus? Porque eu estou cansado, querido, de ver judaísmo sendo colocado nas igrejas, romanismo, judaísmo, budismo dentro das igrejas evangélicas, viu, querido? Psicologismos, neurolinguística.
Teve uma época, há um tempo atrás, que uma equipe pastoral não estava completa se não tivesse um psicólogo. Nada contra, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A turma colocando a menorá, e usando kippá, voltando para os rudimentos do judaísmo. Sabe o que está faltando, querido? Fala aí para o teu irmão do lado assim, você quer ter uma célula poderosa? Leia a Bíblia. Não tem erro. Se você começar a ler a Bíblia, orar, ela vai explodir, porque você vai ter conteúdo, as pessoas vão querer ouvir o que você tem para falar, vai ser grande, você vai ter uma célula, que nem eu tenho, uma célula grande. O Espírito Santo nesses dias está dizendo assim, Timóteo, quantos Timóteos nós temos aqui? Timóteo é aquele que continuaria o trabalho de Paulo, filho de Paulo. Essa carta ele está mandando, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. Ele está dizendo, Timóteo, olha, o padrão é esse, combati o bom combate, lutei contra coisas que tinha que lutar, encerrei a carreira, terminei a carreira até o fim, fui bem, e guardei a fé. Guardei a fé o quê? Guardei a palavra. Guardei a palavra, guardei a palavra, guardei a palavra. Por quê? Porque a palavra que me trouxe até aqui. Se você fizer isso, Timóteo, ele está te aconselhando nessa tarde. Hein, Timóteo? Se você guardar, acabou o tempo de você basear a sua vida em pessoas. Acabou o tempo de você basear a sua vida em líderes. Acabou o tempo de você construir o teu ministério sobre qualquer outro fundamento que não seja o fundamento dos apóstolos. É a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia. Que as pessoas, cada um vai ter que dar conta de si mesmo. Ela não vai poder dar conta, você não vai poder dar conta das pessoas que cuidam de você, nem de você, a não ser que você esteja baseado na palavra. Esse é o fundamento, essa é a construção, esse é o fundamento da nossa fé, da tua fé. Fala assim, pergunta assim para mim, por quê, pastor? Porque a palavra, aí você repete comigo, porque a palavra, diz assim, a palavra, fecha os olhos e fala assim, Senhor, eu quero amar a palavra, eu quero ser desesperado pela palavra, eu quero ser viciada na palavra, eu quero ser desesperado pela palavra, eu quero buscar a palavra, como uma criança busca o leite da sua mãe. Eu quero buscar a tua palavra, eu quero buscar a tua face. Buscar a face de Deus é olhar a palavra. Se você tem nesses últimos dito, Senhor, eu quero ver a tua face, então o Senhor nessa tarde vai revelar para você o que é olhar para a face. Você vai pegar o livro sagrado, você vai abrir e você vai olhar para a face, porque essa é a face do Senhor, a palavra. Essa é a face do Senhor, é a palavra. Diz assim, a palavra vê, a palavra prevê, a palavra move, a palavra comove, a palavra remove, a palavra abrange, a palavra estende, a palavra alcança, a palavra levanta, a palavra bate, a palavra revela, a palavra vela, a palavra repõe, a palavra compõe, a palavra inspira, a palavra instrui, a palavra santifica, a palavra justifica, a palavra chega, a palavra vai, a palavra diz, a palavra prediz, a palavra tem, a palavra contém, a palavra retém, a palavra é, a palavra faz, a palavra desfaz, a palavra perdoa, a palavra cheira, a palavra exala, a palavra molha,
A palavra seca, a palavra é água, a palavra é fogo, a palavra é martelo, a palavra é espada, a palavra é punhal, a palavra veio, a palavra vai. Pega aí a palavra, deixa a palavra no teu coração, pega. Vamos novamente? Agora eu vou dar pausa para você repetir. A palavra vê, a palavra prevê, a palavra move, a palavra comove, a palavra remove, a palavra abrange, a palavra estende, a palavra alcança, a palavra levanta, a palavra bate, a palavra revela, a palavra vela, a palavra repõe, a palavra compõe, a palavra inspira, a palavra instrui, a palavra santifica, a palavra justifica, a palavra chega, a palavra vai, a palavra diz, a palavra prediz, a palavra tem, a palavra contém, a palavra retém, a palavra é, a palavra faz, a palavra desfaz, a palavra perdoa, a palavra cheira, a palavra exala, a palavra molha, a palavra seca, a palavra é água, a palavra é fogo, a palavra é martelo, a palavra é espada, a palavra é punhal, a palavra veio, a palavra vai, a palavra está comigo, e eu declararei a palavra. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Esse é o padrão, queridos. Coloca a mão no teu coração. Senhor Jesus, nós implantamos agora, Senhor, essa mentalidade na nossa vida. Essa é a tua promessa, Senhor, que pela palavra nós perseveraríamos até o fim. Essas mulheres que fizeram encontro, Senhor, muitas delas estão começando a carreira. Eu declaro, Senhor, eu peço que o Senhor esteja guardando cada uma, para que complete a carreira. Porque eu sei que muitas, que já até te conheciam de uma certa forma, hoje, nesse dia, porque abriram seus corações, porque não ficaram dormindo na hora da tua palavra. Porque essas que abriram o coração, que foram humildes para te ouvir, essas, Senhor, essas começaram uma carreira. E agora receberam essa palavra de perseverança, de continuar e de lutar o bom combate, a boa briga, a briga que vale a pena. Em nome de Jesus. Diz assim: eu creio que a partir de hoje eu continuarei a carreira que me foi proposta, e eu receberei não um prêmio corrompido ou corruptível, mas receberei o preço incorruptível da vida eterna, juntamente com os meus irmãos, porque eu encerrarei a carreira e guardarei a fé, em nome de Jesus, amém.